E aí, povo, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que há muito já está no meu coração. E aí, estarei lendo alguns versículos com vocês e espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Gostaria de ler com vocês os Salmos 2. Eu estava lendo esses salmos e aí eu fui compelido a uma mensagem, tipo um versículo puxou outro. E acabou que eu vi essa mensagem sendo gerada no meu coração e eu estarei compartilhando com vocês. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, caso você tiver, vou ler os Salmos, capítulo de número 2. Os Salmos 2, na verdade. Diz bem assim, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor se põe a rir e a caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ou seja, esse salmo, como todas as escrituras, toda a escritura sempre vem e fala ao nosso coração. E aí eu estava lendo esses Salmos 2 e na verdade eu quero trabalhar todo ele com vocês, mas a mensagem foi gerada justamente quando eu li aqui no versículo 12 desse Salmos 2, que está bem assim: beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante se acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ou seja, e ao ler aqui, beijam o Filho, imediatamente eu fui compelido por um outro beijo, e provavelmente talvez você já esteja ciente, e é um beijo não muito agradável, que é o que está lá em Mateus capítulo 26, eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 26, diz bem assim, ó. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47 e o 49, ó. Mateus 26, capítulo 47 ao 49, diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus respondeu. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Imediatamente estava lendo aquela mensagem lá dos Salmos 2, e aí eu não sei qual é a interpretação que você tem ao ler aquele Salmos 2, porém nessa mensagem específica, quando eu li aquele beijam o Filho para que vocês não sejam feridos, sabe, imediatamente eu fui direcionado nesse sentido de que aquele Salmos 2 vem trazendo diversos aspectos da vida de Cristo, e aí ele está dizendo beijam o Filho, e aí ligando com o beijo da traição, que foi o beijo de Judas, isso me fez como se estivesse contido lá em Salmos 2, é necessário que todas essas coisas aconteçam, sabe, que vocês beijam o Filho, ou seja, que tudo que tem que acontecer aconteça, que a própria traição que Jesus sofreu, não apenas por um dos 12, mas sim representada em um ali, com um beijo, é como se estivesse dizendo lá naquele salmo, que isso aconteça logo, para que eu não venha e fira vocês, porque todos nós fomos
distanciado de Deus pela corrupção do pecado. O pecado trouxe distância entre nós e Deus. Uma vez que nós estávamos distantes de Deus, o pecado nos fez inimigos de Deus. E aí todos nós seríamos destruídos. E aí o que eu vejo naqueles Salmos 2 lá é justamente isso aqui. Aconteça, beijam um filho para que isso não aconteça a vocês, para que vocês não sejam destruídos. Porém, a gente sabe que sim, houve o beijo da traição, porém muitas vezes a gente se perde nisso, sabe? O que Jesus está nos chamando a atenção, pelo menos o que eu me senti direcionado nesse Salmo 2, é que a gente compreende que era necessário que isso acontecesse logo, para que nós não fôssemos destruídos. Porém, muitas vezes a gente perde o foco, achando que o que levou Jesus até a cruz foi o beijo da traição, foi os religiosos, ou foi Pilatos lavando as mãos dele, mas não foi, sabe? E ao longo dessa mensagem eu espero que você compreenda isso. Eu vou ler com vocês Mateus também, agora no capítulo 16, diz assim, ó. Mateus, do 26 para o 16, volta um pouquinho aí, diz bem assim, ó. Mateus 16, versículo 21 e 23, ó. Mateus 16, versículo 21 ao 23. É bem assim, ó. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Ou seja, que é uma mensagem que Jesus foi bem direto aqui, que a palavra diz que Jesus começou a abrir para os seus discípulos que convinha que ele padecesse muitas coisas. E aí, em uma dessas situações, que é relatada aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 21 ao 23 que a gente leu, a palavra diz que um dos 12, Pedro, ele vendo que Jesus estava dizendo todos aqueles males que viria sobre ele mesmo, Pedro começou a repreender, dizendo: "Mestre, não, mestre, isso não vai acontecer com você não." E aí Jesus, ele vem e enfaticamente, certeiramente, ele repreende Pedro, porque o que saiu da boca de Pedro ali não era necessariamente apenas uma fala qualquer, mas era um desejo do inimigo que Cristo não padecesse aquelas coisas, porque foi através do sofrimento dele, foi através da entrega dele que nós fomos livres. Lembra do que disse lá em Salmos 2, que a gente leu, tipo, beijam o filho, ou seja, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Aí Jesus já estava revelando que essas coisas aconteceriam justamente para que nós não fôssemos destruídos. Então quando Pedro estava dizendo: "Mas não vai acontecer isso com você", era como se ele, mesmo que ele não tivesse o conhecimento, mas é como se ele estivesse dizendo: não redime o seu povo, porque a redenção veio através de um sacrifício, assim como no Antigo Testamento. O povo, ele sacrificava um animal, e esse animal servia, o sangue desse animal servia de propiciação pelo pecado, mas era algo momentâneo. Jesus veio, ele derramou o seu próprio sangue, mas agora é um sacrifício perpétuo, porque o que há de mais valioso do que o próprio Deus, sabe? Não há nada. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas, mas esse Deus grandioso, por nos amar de tal maneira, ele decidiu: eu vou ser esse cordeiro, eu vou entregar meu próprio sangue, meu sangue será derramado para que eles sejam redimidos. E aí, quando ele começa a revelar isso, é um desses primeiros momentos aqui, relatado em Mateus capítulo 16, a gente vê que Cristo estava revelando isso. E aí que a gente não perca que foi uma entrega, sabe? Não foi algo imposto a ele, mas ele decidiu voluntariamente se entregar por cada um de nós. E aí, seguindo aqui, eu gostaria de ler com vocês João 10, e vai ficar claro que não foi algo imposto a Jesus. Essa entrega ele decidiu fazer por cada um de nós. E em João capítulo 10, isso fica bem claro. Vou ler com vocês aqui, ó. João capítulo 10, a partir do versículo 17 ao 18. 17 e 18. Ó, tá bem assim, ó. João 10, capítulo 17 ao 18, ó. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai.
Vocês lembram que eu falei que o que levou Jesus ao sacrifício não foi os religiosos, não foi o próprio beijo de Judas, não foi Pilatos lavando a mão lá, mas o que fez com que Jesus subisse naquela cruz foi o amor. Ele, de livre e espontânea vontade, decidiu, e relatado aqui em João capítulo 10, isso fica bem claro. Jesus aqui, só para você entender um pouquinho mais o contexto, lá no início do capítulo 10, ele vem falando que ele era o bom pastor, que ele cuida das ovelhas. Esse é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E aí, chegando aqui nesses versículos, no 17 ao 18, Jesus está dizendo que ele daria a vida dele, porém ele tinha poder para retornar a tomá-la, porque ele disse: ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí ele disse: esse mandamento eu recebi de meu Pai, e a vida ninguém me tira de mim, mas eu estou dando de livre e espontânea vontade. Então, isso daqui é algo que a gente nunca deve perder, porque nessa entregue, naquele início lá, voltando em Salmos 2, tipo, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Às vezes parece que foi algo imposto a Jesus, mas não foi de livre e espontânea vontade. Então, que ao decorrer do nosso entendimento, da nossa meditação, nisso, que a gente nunca se esqueça que foi algo voluntário, ele decidiu se entregar por cada um de nós, é por isso que nós estamos aqui. Porém, ele não quer que a gente apenas tenha essa vida aqui, mas ele quer que a gente tenha vida eterna, a vida com abundância, a vida com verdadeira alegria, não uma alegria momentânea, mas ele quer que nos dá alegria eterna. Aí, seguindo aqui, eu vou ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 1 a 8. Efésios, vamos avançar um pouquinho aqui. Efésios 2, do versículo 1 ao 8, eu vou ler, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Seja, cara, com essas palavras aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele vem dizendo dessa nova vida. E essa nova vida é a salvação em Cristo Jesus. É através de Cristo, ele ter vindo e ter se entregado por nós, que agora nós obtemos a salvação, e ela vem por meio da fé, mediante a graça que foi derramada sobre nós. Ele fala: isso não é de vocês, sabe? Ninguém é merecedor, não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. Não há nada que você possa entregar para Cristo que compre a sua salvação. A salvação, ela é de graça, mas ela foi mediante ao alto preço, foi o sangue puro de Jesus derramado por mim e por você. E aí Paulo estava lembrando a igreja de Éfeso: ei, vocês são salvos, mas isso é um dom gratuito de Deus, ele entregou isso a vocês. E aí, para que a gente entenda um pouco desse sacrifício, esse sacrifício está descrito muito tempo antes, lá em Isaías, sabe? O profeta Isaías, ele foi, sabe, alguém que Deus revelou grandes coisas a ele, coisas que futuramente aconteceram. E aí, antes da entrega de Jesus, Deus já tinha descrevido através do profeta Isaías que ele padeceria muitas coisas, e é através desse sacrifício dele por nós que nós temos vida, como disse o apóstolo Paulo lá. E aí eu vou ler com vocês aqui Isaías capítulo 53. Talvez você já conheça, é muito conhecido. Eu gostaria de ler todo o capítulo 1. Vou ler o capítulo 53 com vocês aqui, ó. Diz bem assim, ó, Isaías 53, ó. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentados no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Como julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, Isaías capítulo 53 fala justamente da toda a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala de toda a aflição que ele sofreu, que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento e nos trabalhos, mas que foi do agrado de Deus moê-lo, porque foi através desse sacrifício que Cristo nos resgatou. E a palavra diz que Jesus, sim, ele padeceu todas essas dores, mas ele veria que a entrega dele não foi em vão, que através do sacrifício dele muitos seriam salvos, e ao ver esses salvos ele se alegraria. E aí, toda vez, é por isso que a palavra diz que há mais alegria e festa no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos, porque é através do sacrifício de Jesus que uma pessoa pode reconhecer que ela é pecadora e retornar para ele, pois é ele quem salva. E aí, lendo aqui, eu gostaria, uma coisa que a gente não pode perder nisso é que a gente muitas vezes fala da entrega de Cristo, ao falar da entrega, logo a gente fala do sofrimento que ele padeceu. E aí, ao falar do sofrimento, a gente perde que ele é majestoso, que ele tem toda a honra, toda a glória e todo o poder, mas que ele se abdicou desse poder momentaneamente para sofrer e morrer em nosso lugar, mas que toda a honra, toda a glória e toda a autoridade ainda pertence a ele. E aí, lá no Salmos 2, não sei se você lembra, eu vou ler aqui, só para ficar na sua memória, uma coisa que a gente não pode perder, Salmos 2, apesar de falar lá que era necessário que a gente brigasse o filho para que a gente não fosse ferido. Salmos 2 ainda também, no capítulo 6, diz bem, vou ler no versículo 4, no Salmos 2, está bem assim, ó. No seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir com a sua deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, aqui é o versículo 8, ó, preste bem atenção nesse versículo 8, ó. Pede-me, eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade.
Tu as quebrarás com varas de ferro, despedaçará como a um vaso de barro. Ou seja, uma coisa muitas vezes que ao falar do sacrifício de Jesus a gente perde é a autoridade dele. Ele nunca deixou de ser soberano. Lembra, ele entregou a vida, ele disse, eu vou entregar, mas tenho poder para retornar a tomá-la. E ele disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Lembra, ele falando lá com Pedro. E aí a gente perde que toda autoridade pertence a ele. E aqui logo no Salmos 2 está como Deus dizendo para Jesus, pede-me, eu te darei as nações por herança. E aí eu quero ler com vocês Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13, diz bem assim, ó. Daniel capítulo 7, versículo 13. Ó. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu, ó, preste bem atenção, hein? Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Ou seja, se você conhece a história de Daniel, Daniel foi um jovem que, pela transgressão de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Porém, mesmo lá no cativeiro, ele permaneceu firme e tudo aquilo que ele havia aprendido já lá, junto com o seu povo, com Israel, ele permaneceu naquilo. Ele permaneceu em Deus. E aí, Deus usou Daniel em muitas situações e Deus fala muito com Daniel através de visões. E aí Daniel teve várias visões e uma dessas visões é a que está relatada aqui no capítulo 7, no versículo 3. Ele viu um como se fosse um ancião e um como que fosse semelhante a um filho do homem. Não sei se você lembra de uma expressão que Jesus mais usava, é Jesus dizendo o filho do homem, o filho do homem. Ou seja, Jesus estava se referindo a essa aqui proclamação de Daniel 7. Ou seja, o Filho do Homem é aquele que recebeu toda a autoridade do Pai, toda a autoridade sobre nações, língua, principados, potestade, tudo está sujeito ao domínio de Jesus. A palavra diz que Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, a qual todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Aí, na entrega de Jesus, que você nunca perca isso, sim, ele se entregou, ele padeceu todas as dores, que está lá em Isaías 53, mas ele é soberano, porque ele venceu, sim, ele padeceu, ele cumpriu tudo, mas sem pecado. E aí ele recebeu toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder pertence a ele. Não, que a gente nunca se esqueça que ele é majestoso, que ele é belo, que ele tem todo o poder, que só Ele salva, que Ele é o caminho que nos leva para o Pai por causa de tudo aquilo que Ele fez, sabe? Muitas vezes no Evangelho a gente vê pessoas tentando fazer algo para conseguir ser salvos. E aí, querido, não tem nada que você possa fazer, não tem nenhuma riqueza que você possa apresentar que te garanta a salvação, mas apenas você reconhecer que sim, que Jesus se entregou por você, que o sangue dele puro apaga todo o pecado, e aí nele, se você permanecer nele, você tem acesso ao Pai, pois ele disse, eu sou o caminho, ele é o caminho que nos conduz de volta para o Pai. E aí, gostaria de terminar lendo com vocês Filipenses capítulo 3, versículo 10, só para fechar essa mensagem. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipos, ele diz bem assim, ó, e é por causa do sacrifício de Jesus que a gente pode dizer isso, que está aqui em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 10, vou ler aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz bem assim, ó. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Vou ler o versículo 11 também. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, querido, o mundo, ele tem vários medos, mas na verdade se diz que esse medo está condicionado a um único medo, que é o medo da morte. E aí, por que nós cristãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos inabaláveis? Porque nós não tememos nem a morte. Porque assim como o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos, ele disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa é uma certeza, sabe? Paulo não dizia isso com dúvida, tipo, talvez eu vou
conhecer Cristo, talvez haverá ressurreição. Não, estava dizendo, ei, eu quero conhecer Cristo, porque esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que eu vou conhecê-lo, e além de conhecê-lo, eu vou conhecer o poder da ressurreição, tanto que seja a ressurreição do corpo transformado em glória, ou ainda que esse corpo aqui por causa da corrupção do pecado, esse corpo aqui é mortal, esse corpo aqui está sujeito à morte. Porém, Jesus diz que ao homem está determinado morrer uma única vez. Mas ele disse, não sei se você lembra, para 12 irmãs, ele disse bem assim, aquele que crê em mim viverá, e aquele que crê em mim, não, aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, porque ele nos ressuscitará. Assim como que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a gente acredita em Jesus, a gente acredita no plano da salvação, que ele se entregou, mas que ele morreu, que ele não permaneceu lá, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. E se a gente crê que juntamente com ele a gente padece, mas a gente também será glorificado, a gente abdica, mas também a gente recebe a honra do próprio Pai. Assim como ele em tudo sofreu, em tudo padeceu, mas ele ressuscitou. E aí é nossa certeza, a gente pode ter total certeza de que nem a morte nos para. A morte, a palavra diz que onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque Jesus despojou todo o principado, toda a potestade, ele venceu por nós, e estando nele, nós também venceremos. Nós não temos a morte, sabe? Não sabemos se estaremos vivos quando Cristo vier arrebatar a tua igreja, mas ainda que não estivermos, ainda que esse corpo aqui já tenha sido tornado ao pó, a gente sabe que Cristo nos ressuscitará e nós o veremos face a face, assim como Paulo. Se você está em Cristo, pode ter total certeza, pode dizer com total convicção no teu coração, eu vou conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu vou conhecer o poder da ressurreição, ou o poder da transformação desse corpo, que a palavra diz que os mortos, eles ressuscitarão primeiro. Porém, nós que estivermos vivos, teremos o corpo transformado, e depois, juntamente com eles, nós nos encontraremos nos ares com Cristo. Então, que essa é a mensagem que Cristo colocou no meu coração. Eu espero que essa mensagem fique no teu coração. Peço ao Espírito Santo que fale contigo. E uma coisa que eu sempre falo com vocês é: medita na Sagrada Escritura, sabe? Nós temos livre acesso, não deixe de ler. Ainda que você goste de pessoas trazendo alguma mensagem, essas pessoas usadas por Deus falem ao teu coração, mas você tem livre acesso. Peço ao Espírito Santo de Deus, fala comigo, me ensina as sagradas, palavras que traz vida. Isso daqui não é uma mera escritura, é o próprio Deus falando, e as palavras dele trazem a existência, as palavras dele traz vida ao morto. E eu gostaria de terminar deixando um versículo que eu gosto muito para a meditação de vocês, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz bem assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tchau, Deus te abençoe. Fui!